Agora a gente vai para o capítulo 3 de Gênesis, onde fala da origem do pecado do homem, a primeira mentira, Jeová julga os rebeldes, predito o descendente da mulher e a expulsão do Éden. Mas como eu falo, sempre tem mais coisas e a gente deve examinar as escrituras, né? Assim como Deus mandou, e procurar contestar o porquê das coisas, né? Então a gente consegue aprender muito mais e ver os pontos que não são mostrados pra gente, né? Não são explicados muitas das vezes. Só o básico mesmo que é nos passado. E eu acredito que a leitura da Bíblia, né, pra gente entender a Bíblia não é através de vários livros, a gente vai entender a Bíblia lendo a Bíblia como um livro, entendeu? Então é dessa forma que eu lido às vezes. Agora estou lendo a terceira com vocês, porque eu vi muitos assuntos que não eram passados, né? Então vamos para o capítulo 3. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Pronto, dá uma paradinha aqui no capítulo 4. Lembra que eu tinha dito, né, que tem aquela coisa assim, não sabe se Deus fez em 7 dias ou 7.000 anos a terra. Não, Deus fez em 7 dias, deixa bem claro isso no capítulo, né, através da contagem da lua e do dia e da noite, que isso foi feito com o sol, né? Então com a lua a gente vê as estações, mas com o sol a gente vê os dias. Então a gente consegue ver que foram 7 dias normais. E aqui a serpente diz para ela: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Mas tem Bíblia que fala que positivamente morrerás. Deixa eu ver se essa outra aqui já diz assim, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Deixa eu ver aqui. Pois Deus sabe que no mesmo dia em que comeste dela, seus olhos abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo que é bom e é mal. A outra aqui fala da mesma forma, mas tem versões que dizem que positivamente morrerás, né? Mas ele está dizendo nessa daqui que conhecereis o que é bom e o que é mal. A serpente enganando a Eva, né? Então ela primeiro contesta a Eva, e Eva fala, né, que não pode, das outras podem, mas dessa não pode. E aí ela vai induzindo a Eva a comer. E aí ela fala que o que Deus não quer para ela é que ela saiba o que é bem, o que é bom e o que é mal, entendeu? Por isso que está mandando Eva não comer. Aí então vamos para o 6º, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Daí ela já se encantou, né? Satanás já conseguiu fazer ela brilhar os olhos para árvores, né? Então ela já criou o olho ali, já brilhou os olhos, já desejou. E aí ela se dirigiu até a árvore, viu que era boa e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então ela comeu, e além de comer ainda ofereceu a Adão. Nessa hora aqui era a hora que era para Adão ter negado, né? Porque por ele ser o cabeça,
né? Então ele tinha que repreender ela por ela ter comido e não ter comido também. Provavelmente Deus daria a ele uma outra esposa e puniria, né, Eva. Mas ele, por amor, pela sua companheira, ele também comeu e esqueceu que o cabeça dele é Deus. Então ele não tinha que ter ido na onda, né, vamos assim dizer, de Eva ter comido. Então essa aqui era a hora que era para ele ter pausado e não ter comido. Então, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coceram, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, assim que eles comeram, realmente aconteceu o que Satanás tinha dito, né? Eles começaram a ver o que era bom e o que era mal. Os animais, eles vivem nu, né? Eles só têm uma pelagem no corpo para proteger da chuva, do frio, né? Mas você vê que as partes íntimas deles estão expostas. E assim também era Adão e era Eva, eles não tinham maldades, né? Então eles não ficavam olhando um para o outro com maldade, né? Eles tinham as mesmas situações que Adão e Eva. Provavelmente também eles não sentiam desejos de ficar um olhando para o outro e desejando, né? Como o ser humano tem, de ficar desejando as mulheres, desejando os homens e fazer sexo assim todo dia, vamos dizer, né? Provavelmente eles tinham épocas também quando estavam com mais desejos, né? Não era uma prioridade como hoje em dia. A pornografia já tomou conta então do mundo, né? As mulheres se vestem muito vulgares, os homens se sensualizam demais, mulheres com OnlyFans, antigamente era a revista Playboy e outras tipos de X-vídeo, né? Então isso não era prioridade para Adão e Eva, mas a partir do momento que eles comeram do fruto, eles realmente começaram a ter vários tipos de desejos e visão, né? Tanto é que assim que eles comeram, eles passaram a ver que estavam nus, né? A maldade veio, né? A maldade veio aos olhos e eles começaram a ver coisas que não eram para eles verem. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, né, do dia para a noite, quando diz assim viração, é que Deus ele vinha para ver Adão e Eva na tardezinha, né, para poder ver Adão e Eva, né, saber como é que estava o andamento das coisas, tal, estava tudo bem, até porque Deus criou tudo, né, então vamos dizer que ele estava indo lá para fiscalizar, vamos dizer assim, e ver se está tudo bem, correndo bem. Esconderam-lhes da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Então, quando eles viram que Deus estava se aproximando, eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Nesse ponto aqui também é interessante ver que a Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, né? Então Deus ele veio pessoalmente até o jardim. Tem religiões, tem Bíblia, até acredito que dizem que era a voz de Deus, mas não, mas Deus veio até o jardim do Éden. E não é só aqui, depois vocês vão ver em outras ocasiões que Deus veio. Deus pode não ter vindo da forma celestial, né? Mas ele pode ter adotado um corpo para poder vir, entendeu? Assim como o Deus se fez carne, né? Que é Jesus Cristo, o Deus, o soberano, se fez carne, ele também pode ter feito a mesma coisa antes para poder ou vir através de algum anjo, de alguma forma, né? Até porque ficar frente a frente com Deus é bíblico também que não é possível, mas aqui está falando, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viradinha do dia, pela tarde, esconderam da presença do Senhor Deus
o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavam nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Deus sabia que ele não tinha abrido os olhos dessa forma, e só poderia acontecer isso se tivesse colocado a árvore. Essa árvore pode ter sido colocada de propósito, para saber a obediência até onde ia de Adão e Eva, porque Deus poderia não ter colocado, mas Deus colocou, provavelmente para testar, e eles caíram, na rede. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comereis? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Adão acusa Eva, a mulher que tu me deste, acusa a Eva e diz, que também a culpa é de Deus, a culpa é de Eva e de Deus, Ele quis se isentar da culpa, colocando a culpa em Deus e em Eva. Quando ele diz a mulher que tu me deste, a culpa é tua, ele quer dizer dessa forma. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui ela já coloca a culpa na serpente, mas ela também sabia que não era para comer, Ela já passa a culpa para a serpente. Não que a serpente não tivesse culpa, que a induziu e era astuta, mas ela também poderia não ter comido. E Eva, quando a serpente ofereceu, ela também poderia ter, antes de comer o fruto, ela poderia ter chegado até seu marido e perguntado o que fazer, Olha, a serpente chegou em mim e tal, me disse que era assim, 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 e os dois, era para ter tomado uma decisão se comeria ou não, mas ela não fez isso. Ela passou pela lei do homem, e já tomou a iniciativa, e foi a pior das iniciativas que ela poderia ter tomado. Isso é a mulher que fizeste, respondeu. 14, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, a maldita entre todos os animais domésticos, e eis entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Daqui se tira que a serpente ela tinha pernas, alguns pares de pernas, só que Deus a tirou, e daí ela vai rastejar até o fim da vida dela. E como vocês sabem, todo mundo quer matar a cobra, Então já virou ali uma coisa, pouquíssimas pessoas, que ainda a criam e tal, mas no mais mesmo, as pessoas acham bonito, mas quando vê quer matar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá os calcanhar. Nesse 15 aqui está falando que Deus amaldiçoou a descendência da mulher e a descendência da serpente. E ainda dizem aqui que essa descendência da mulher e da serpente, existem estudos que pode ter sido uma predeterminação futura que se cabe nos nossos dias, mas não vem ao caso da nossa leitura. E a mulher disse, isso aqui ele tinha dito a serpente, agora ele diz a mulher no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, as dores de parto. Em meio de dores dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
Então, mais uma vez, Deus, ele deixou aqui dizendo que as dores de parto, a mulher não iria sentir dor de parto, né? Mas através do pecado ela passou a sentir dores de parto. E o seu desejo será para teu marido, e ele te governará também. A mulher também ia ser livre, né? Como todos os animais são livres e tal. Ia fazer sexo quando quisesse, ia se acasalar quando quisesse, né? Só que dali em diante foi dito que o prazer da mulher seria do marido dela e ele o governaria. Ainda existe em muitos lugares, em muitos países, onde o homem, ele é aquele homem onde a mulher não pode fazer nada, né? Eu moro no Brasil, hoje aqui a mulher pode praticamente tudo, mas existem países que a mulher ainda tem essa como é que eu posso dizer, ela ainda tem essas impossibilidades de fazer aquilo que ela quer. Tipo, a mulher não estuda, não trabalha, não, ela vive ali mesmo submissa mesmo, mas não submissa ao ponto de se guardar para seu marido por amor, por prazer ao marido que ela tem, por ela gostar do marido, não. Muitas das vezes até um casamento, um relacionamento é forçado, não é da vontade dela, né? Mas já existem países que já estão tirando isso, né? E já está se passando, até porque já estamos no fim. Estamos na época do Espírito Santo e não cabe mais esse tipo de atitudes, né? O que tinha que se passar já se passou, e quem é agora, depois de Cristo, né? Depois do sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, essas leis, né, que foi dada também já se passou, não cabe mais. E Adão disse, aqui agora já está dizendo a Adão, e a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, olha o que Deus diz, visto que atendeste à voz da tua mulher, Deus está deixando bem claro que não era para ele ter atendido a voz de Eva, era para ele ter ouvido o que Deus tinha dito, não o que Eva tinha dito, né? E aí, meu amigo, o que veio é que a gente trabalha hoje, né, que nem um condenado por conta dessa atitude de Adão. Também seríamos livres, né, para poder não se preocupar com tudo isso, mas hoje a gente trabalha que nem um condenado porque realmente fomos condenados por Deus. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui, quando Deus diz, do suor do teu pão comerás, porque daí em diante ele ainda vai ser expulso, né, do jardim, e até então ele comia fruta. Ele não precisava plantar para comer, ele não precisava arar a terra, ele não precisava nada disso. Era tipo passarinho chega ali, come os frutos e vai-se embora, come a banana, a manga, a goiaba, né, o que tiver na região, e vai-se embora, e não precisa plantar. E a gente não tem mais como se alimentar só com isso, a gente
não se alimenta só com fruta, né? A gente precisa do agro para poder a plantação, a laranja, a banana, né? O aipim, né? A batata, e tudo isso. A gente precisa, a partir desse momento, a gente precisa fazer do suor do rosto, né? Então, após ela fala, o 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e vestiu. Fez vestimenta. Deus ainda fez roupa para eles, tá vendo? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher vestiu. Eles não fizeram a roupa deles, quem fez foi Adão e Eva. Se Deus quisesse que andássemos nus, não tinha dado roupa para Adão e Eva, né? Mas as pessoas hoje querem andar nuas. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Novamente, Deus, ele se coloca no plural, né? E ele fala que o homem se tornou como um de nós, mas ele não se tornou como um de nós com poderes de criação e de um monte dessas. Como vocês viram, foi o pecado. Hoje eles agora sabem, é como se pegasse um animal, né, e te desse inteligência a ele, para ele poder saber o que é leitura, o que é roupa, o que é maldade, o que não é, o que é pecado, o que não é. E Adão e Eva não sabia, e a partir do pecado eles vieram a saber. Mas Deus disse, né, que ele se tornou um de nós. Então Deus não estava sozinho novamente, conhecendo o que é bem e do mal, assim que não entenda a mão, assim que não estenda a mão, se tome também da árvore da vida, pois tinha uma outra árvore que era a árvore da vida, né? Então Deus, ele resolveu expulsar. E coma e viva eternamente. A outra árvore era para viver eternamente. A primeira árvore era do conhecimento do que é bom e do que é mal, e a outra árvore era para viver eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden para não comer da árvore da vida eterna, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu da sua espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Revolvia ela, no caso ela girava. Em alguns lugares tem uns desenhos que ilustra, fica um anjo de um lado, um anjo do outro, né? Que eram os querubins, e a espada ela ficava no meio, girando. Então é isso, gente, que é o capítulo 3, e já deu para tirar bastante coisa, né? Amanhã a gente fica no capítulo 4.